Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Sagrada Resenha. Depois de um longo período, conseguimos resolver alguns problemas técnicos que nós enfrentamos e estamos aqui para falar, infelizmente, da eliminação do Brasil e das quartas de finais da Copa do Mundo. Hoje estão comigo o Michel e o Marquinho, né? Estamos desfalcados do Leonardo, hoje não poderá participar. Mas temos muito a falar a respeito do que aconteceu no jogo de domingo. Normalmente, vocês sabem, eu começo passando a bola aqui para os demais participantes aqui do grupo, mas hoje eu vou me permitir começar fazendo a análise e o comentário do jogo. Eu acho o seguinte, galera, a gente tem que começar a pensar quem nós somos, né? Todo mundo aqui, que eu sei, eu nasci no Rio Grande do Sul, o Michel nasceu em Minas, o Marquinhos nasceu no Ceará, né, Marquinhos? Rio Grande do Norte, Marquinhos nasceu no... Rio Grande do Norte, tudo Nordeste. O Marquinhos nasceu no Rio Grande do Norte. Beleza. Todos nós somos brasileiros, portanto somos latinos, e como latinos nós temos que continuar sendo. O Brasil parece que de uns tempos para cá resolveu que não quer mais ser latino, que não quer mais ter ligações com o local geográfico onde nós estamos, né? Estabeleceu-se que de uns tempos para cá o futebol que nos trouxe 5 Copas do Mundo não serve mais. O que serve agora é o modelo europeu. Mas existe um problema muito grande, nós não somos europeus. Nós somos os países que foram colonizados, nós não somos colonizadores. E como colonizados que fomos, nós sempre lutamos muito pelo direito de ser quem nós somos, pelo direito de não sermos colônia. Então, a nossa descendência é de pessoas que são lutadoras acima de tudo. E como lutadores e como pessoas que sempre brigaram para contornar as adversidades, existem características que nós acabamos carregando para o futebol. Uma delas é justamente não se entregar, batalhar o tempo todo até o fim pelo objetivo da vitória. E outro deles é o drible. É você driblar as dificuldades, é você contornar as coisas que podem te parar, é você buscar soluções onde muita gente não encontra. E nesse processo de europeização da seleção brasileira, a gente esqueceu como é que se joga futebol. A gente não joga como europeu e a gente não joga como sul-americano que somos. O Brasil fez uma apresentação patética. Patética. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um time de futebol deixar o outro literalmente caminhar com a bola em campo. Sem ninguém fazer pressão no jogador que está com a posse da bola. Pela primeira vez na minha vida, eu vi a seleção brasileira jogar acuada, esperando uma bola, esperando um erro do adversário para ter uma chance de fazer gol. E esse não é o nosso futebol. Esse não é o futebol que nos trouxe ao topo das conquistas de Copa do Mundo. Esse não é o futebol que nós gostamos de ver, esse não é o futebol que a gente quer continuar vendo. Eu não sei se ao contratar o Ancelotti, a ideia é terminar esse processo de nos tornarmos europeus, entre aspas, mas ele tem que respeitar as nossas origens, que, como eu disse, é de garra, de luta, portanto, não pode um jogador de meio campo, como o Odegaard, caminhar com a bola em campo, pisar na bola, olhar para todos os lados, decidir o que ia fazer. Nós temos um espírito de luta, de bravura, então a gente tem que fazer pressão nesse corno de qualquer jeito. A gente tem que dar o bote na bola, a gente não pode dar espaço para o jogador pensar, coisa que é muito normal no futebol europeu. No futebol europeu você não vê espaço para jogar. Esse é um dos grandes mistérios e uma das grandes dificuldades que os treinadores têm para resolver, que é de como agilizar o jogo com pouco tempo para pensar. O jogador pega na bola, já tem alguém dando bote. Pega na bola, já tem alguém dando bote. E o Brasil deixou a Noruega fazer o que queria com a bola. Houveram momentos em que o Brasil ficou assistindo a Noruega tocar a bola de 2 a 3 minutos sem dar um bote para tentar tirar a bola. Dito isso, nós também
perdemos a nossa capacidade de sermos inventivos dentro do jogo. Não existe mais um jogador brasileiro capaz de romper linhas a dribles. A gente quer ser europeu, a gente quer ter a estrutura tática do futebol jogado na Europa, mas a gente não pode perder a característica do drible. Claro que isso é uma questão muito mais profunda, isso vem da base, não se criam mais jogadores dribladores, porque todos têm que obedecer uma questão tática e tal, mas é o nosso DNA, é o DNA do futebol sul-americano, bravura, drible, improviso. Nós não podemos ser essa bosta de seleção que nós nos tornamos. Eu vi uma entrevista do Quaresma, que jogava na seleção de Portugal, onde ele falava exatamente isso. O Brasil quer se tornar europeu, mas o Brasil não é europeu. O futebol que fez o mundo se apaixonar pelo Brasil não foi esse futebol que a seleção está tentando praticar. Ela esqueceu o futebol que fez o mundo se apaixonar pela seleção brasileira e também não consegue jogar como europeu. Então nós estamos no meio do caminho tomando no rabo. A apresentação da seleção ela foi ridícula, foi patética, foi asquerosa, foi preguiçosa, foi uma naba. Nosso treinador errou em quase tudo que ele fez. Quando todo mundo esperava que Vinícius Júnior batesse o pênalti, quem bateu foi um jogador que bateu 3 pênaltis na vida durante os 90 minutos. Tudo bem que ele havia convertido os 3, mas será que ele era o mais indicado? Vinícius Júnior jogando com o Ancelotti de técnico era o cobrador de pênalti do Real Madrid. Por que na seleção ele não bateu? Faltou culhão para o nosso jogador mais decisivo, como muitos já vinham cantando? Em prosa e verso, Vini Júnior é o jogador mais decisivo, teve jornalista escrevendo coluna, dizendo que ele já era mais decisivo do que Neymar foi durante toda a trajetória do Neymar na seleção brasileira? É esse o jogador decisivo que na hora do vamos ver, entrega a bola para um outro jogador bater? Todo mundo que via o posicionamento corporal do Bruno Guimarães sabia que ele ia bater na esquerda do goleiro. Ele fez todo o tranjeito de que ele ia chapar na direita do goleiro. Qualquer um viu aquilo. E aí você vai e olha como o Neymar bateu o pênalti dele, deslocando o goleiro. Esperou o goleiro calçar o pé direito para bater no contrapé do goleiro. Lance de craque. Lance de craque. Então, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer a partir de agora, terminada essa Copa do Mundo. A gente precisa decidir se nós vamos voltar às nossas raízes e voltar a ser o futebol competitivo sul-americano, como infelizmente os nossos hermanos argentinos estão praticando na Copa do Mundo, com muita raça, muita entrega, muita disposição, lutando até o final, ou se a gente vai se tornar a porcaria do futebol europeu. Ah, mas eles ganham, mas esses não somos nós. Nós não somos europeus. O treinador do Palmeiras o tempo todo dá uma entrevista dizendo que ele é europeu. Nós não somos europeus, nós somos sul-americanos. A nossa história é de briga, de conquista. Não é a organização. A gente pode sim trazer a organização do futebol europeu, mas a gente não pode perder o nosso DNA, a gente não pode esquecer quem nós somos, de onde nós viemos e como nós conseguimos ser 5 vezes campeão dessa porra. Nós não podemos esquecer que não foi esse futebol que o nosso treinador tentou implementar no jogo contra a Noruega que nos trouxe a ser campeões do mundo. Eu estava pensando esses dias que daqui a pouco a gente se orgulha muito de falar que nós somos os únicos pentacampeões. A gente se orgulha muito, com razão. Mas daqui a pouco nós vamos nos tornar o Independiente da Copa do Mundo. Quem não sabe, o Independiente é o maior campeão até hoje da Libertadores com 7 títulos. Só que foi lá na casa do cacete. Ninguém lembra mais quem é o Independiente. Ninguém mais respeita o Independiente. Será que esse vai ser o futuro do Brasil na Copa do Mundo? Ah, é o maior campeão, mas já faz 120 anos que não ganha uma Copa do Mundo. Então eu estou muito curioso para saber o que o senhor Ancelotti vai fazer a partir de agora nesse processo de renovação da seleção brasileira. Porque a estratégia que ele montou para esse jogo foi ridícula, foi patética, foi asquerosa, não tem nada a ver com o que nós somos enquanto futebol brasileiro. Desculpe ter me alongado.
Mas eu precisava desabafar, porque eu tô há 2 dias pensando nessas porcarias todas aí. E aí, Michel, o que você achou do jogo? Craque Neto. Você falou de Neto agora. Foi mal. Craque é dureza. Rapaz, um negócio pra você. O Brasil foi um time sem alma, a Copa do Mundo inteiro. Você via as entrevistas nos finais de jogos assim. O Brasil jogou bem o primeiro tempo, jogamos bem um tempo e meio. Porque não sei o quê. Porque o sol, a chuva, o vento. Cara, assim, não teve entrega. Eu acho que a gente não tinha um esquema tático de fato definido. A Copa do Mundo que o Casemiro fez foi uma vergonha. Salvo o segundo tempo contra o Japão, não é só porque ele fez o gol, mas é porque ele mostrou disposição, mas o resto. Agora, o jogo que nós fizemos contra a Noruega, meu amigo, parecia que o time do Brasil era tudo igual eu, assim, na faixa de 110, 120 quilos, assim, sabe? E o time da Noruega, todo mundo era fininho, como de fato são. Cara, tudo dominava a bola, pensava, olhava, sabe? Com uma covardia, assim, sabe? O Brasil parece que não tinha vontade, né? Não tinha vontade. Quem vê o jogo do Brasil e em seguida, à noite, viu o jogo da Inglaterra com o México entrega. E eu vou falar para você, agradeçamos todos a Deus pelo ato de misericórdia de não nos deixar passar. Porque se a gente pega a Inglaterra ou o México nessa fase, meu Deus, eu não sei o que seria de nós, com aquele volume de jogo do México, com a disposição da Inglaterra, ou jogando o que o Bellingham tá jogando. Entendeu? Há quem diga, não, mas nós perdemos o Paquetá. Parece que machucou o Zico. Mas nós perdemos o Rafinha. Parece que machucou o Ronaldinho Gaúcho. Velho, tem dó, velho. Esses caras aí não jogaram nada em lugar nenhum. O Bruno Guimarães que bateu os pênaltis, lá em Minas tem uma expressão que chama campear. Campear é procurar. Eu dei uma procurada nos dados dele de pênalti. Esse desgraçado bateu 9 pênaltis. Errou 2. Primeira vez que ele bateu um pênalti foi lá em 2019. Atlético Paranaense e Flamengo. Gol. Copa do Brasil, 2019. Grêmio, Atlético Paranaense. Gol. Copa da França, Lyon, que eu jogava na França. E Red Star, Red Star fez o gol. Quem que é Red Star? Alguém? Você já ouviu falar em Red Star? Não. Você ouviu falar, Marquinhos? Não sei não conheço. Campeonato Francês, 2021. Lyon e Lorient converteu. Copa da Inglaterra, Blackburn Rovers e Newcastle converteu. Campeonato Inglês, Newcastle e Leeds converteu. Copa da Inglaterra, Bournemouth e Newcastle, nada, perdeu. Depois Newcastle e Bradford fez gol. E agora de novo. Cara, esse cara não é batedor de pênalti. Você vai me dizer que em 2019, 2 pênaltis, 2021, 21, 1, 24, 1, 26. 2026 ele é 50% de aproveitamento. Nesses anos todos, só deu um pênalti no time dele. Nunca foi batedor de pênalti em lugar nenhum. Nunca. E aí, quando chega na seleção, a Copa do Mundo, que é quando você de fato tem que entregar, onde o mundo tá te olhando, você faz uma pataquada daquela. O Vinícius Júnior, que se acha o craque, né? O cara que herda a coroa que já foi de Ronaldo Gordo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, vestida por
por Neymar há algum tempo, ele acha que ele não teve coragem de falar, irmão, bate no peito, deixa com o pai aqui que eu vou bater. O tal do Hendrick, a gente pediu ele várias vezes, aí pediu mesmo. Se ele fosse de fato o craque que ele acha que ele é, ele tinha metido aquela bola na rede. Porque o cara que é craque, o cara que é foda mesmo, ele tem uma chance de meter a bola na rede. Eu me lembro, olha a comparação com eu me lembro, um jogador do Corinthians, dava um trabalho do inferno, um negrão gigante, uma Jô. O Jô era assim, velho. Ruim. Cara, a bola batia nele, parecia bater na parede, espirrava pra quanto é lado. Mas ele tinha uma chance de fazer gol. Eu me lembro um Corinthians e Palmeiras que ele entrou assim aos 45, 0-0, 47, ele teve uma chance de meter a bola na rede. Uma chance. Então assim, não é o cara do... Porque o artilheiro nato é o cara do 1-0, é o cara do 2-1 que vive tudo. Porque o cara quando tá 3-0, entra e faz mais 3, aí a cobra já tá morta. Aí eu faço também. O outro time tá desesperado, se lançou tudo pra frente. Agora, o cara que é artilheiro, cheira gol, é o cara que você olha pra ele e fala, não, joga nele ali que ele decide. Igual foi o Ronaldinho Gordo nos últimos anos, né, na seleção. Quantas vezes ele salvou nós na Copa, que nós fomos campeões contra a Alemanha, foi 2014, se não me engano, 12 anos atrás. Cara, tem o que fazer. É isso, velho. Time, como diz meu pai, mais ruim que meu leite com garfo, fraquíssimo. A renovação tem que ser gigante. Inclusive, vou procurar os nomes aqui, lá pro final da live, a gente vê quem dá pra ficar e quem não dá pra ficar. É isso. E aí, Marcola? E aí, galera, boa noite a todos aí, boa noite. Vamos lá. Tem tantas críticas pra esse jogo aí que se for falar, eu me perco em tanta coisa ruim que aconteceu, né? Mas enfim, minha mulher tava assistindo comigo o jogo, né? Vamos falar do Haaland aqui. E ela falou assim, todo mundo falando desse cara aí, desse Haaland, ele não fez nada no jogo até agora. Eu falei, calma, esse cara aí é uma bola pra ele é caixa. Foi deixar o cara sozinho, velho. Foi marcar a bola. Na hora que ele deu um passo pra frente, eu falei, já era, é gol. Ele cabeceou e fez o gol. Aí na outra jogada do outro gol, ele andando, caminhando em frente à área, sozinho, caminhando. E os 3 caras em volta dele assim. Ele dominou com a direita e só armou com a esquerda e meteu outra caixa. Um cara com essa qualidade aí não pode deixar assim solto, velho. E aí, o Brasil tomou os 2, já era, já tava andando em campo já. Já tava aquela tristeza só. E aí, largou a mão, né? Já tava andando, cara. Nossa, era um desespero que você olhava assim, não tinha uma reação nenhuma. Foi pior que a Copa passada. Essa geração aí pode aposentar geral mesmo, porque se sobrar aí sobe uns 2, 3, viu? É lamentável. E sobre a questão do pênalti do Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior é o cara do time, ele que chama a responsabilidade, ele tem que bater a bola, pegar e bater o pênalti, cara. Não existe essa de hierarquia numa hora dessa não. Você é o craque do jogo, na Argentina quem é o craque? É o Messi, ele bate. Na França, Mbappé, ele bate. Harry Kane na Inglaterra. Aí o principal da seleção brasileira, quem que vai bater? O Bruno Guimarães, que é o volante. Cara, isso aí não existe, velho. É uma bagunça total a seleção brasileira. Como você falou, esse negócio de europeizar a seleção brasileira não dá certo não. O Brasil é futebol sul-americano, não tem que mudar a essência para virar europeu não. A essência nossa é sul-americano. É voltar ao drible, voltar, ir para cima. Agora esse negócio aí de ficar atacante marcando zagueiro, correndo na lateral para poder, como é que fala, acompanhar a lateral, atacante, é uma coisa ridícula, velho. Essa é a minha opinião aí.